Olá, pessoal, nós estamos aqui para o nosso segundo podcast Mães com Propósito. Estou muito empolgado por o assunto que nós vamos trazer aqui. Uma conversa bem bacana, eu tenho a certeza que muitas mães vão ser abençoadas por aquilo que nós estaremos conversando aqui. Por isso, eu peço para que você, neste momento, compartilhe esse podcast com muitas mães, porque são assuntos assim que eu tenho a certeza que realmente vai ajudar muitas mães nos dias de hoje. Nós estaremos falando um pouquinho sobre mães novas, de crianças pequenas e que são super envolvidas, né, na igreja, no ministério em que elas atuam. Então, eu estou aqui com duas convidadas, que elas vão se apresentar, e eu tenho visto aquilo que o envolvimento delas, são mães de crianças pequenas. Então, eu vou deixar para que elas se apresentam e nós vamos conversar um pouquinho aqui, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, é uma alegria e poder compartilhar e vocês ajudarem muitas mães. Porque este assunto que nós estaremos conversando aqui, eu tenho visto muitas mães me procurarem, nos procurarem para dizer a dificuldade de conciliar filhos, entendeu? Trabalho, casa e principalmente o envolvimento na igreja local. Muitas mães, assim que descobrem que estão grávidas, então elas já criam toda aquela impossibilidades, né, para conciliar ser mãe, supermãe e também ser envolvidas na igreja. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então, vocês são muito bem-vindas. Muito obrigada, e mesmo pela presença de vocês. Obrigada, pastora, pelo convite. Me sinto privilegiada de poder estar aqui. Uma alegria para mim. Bom, meu nome é Denise, eu tenho 36 anos, eu sou filha amada de Deus, sou esposa do Lucas, eu sou mãe da Júlia, de 7 anos, e da Antonella, de 9 meses. Lindas! São duas bênçãos que o Senhor me confiou. Eu sou formada em design de interiores, hoje eu atuo como empresária, a minha família tem uma empresa no ramo têxtil, e atuo na igreja em vários ministérios. Super envolvidas, né, Dê? Para a glória de Deus. E hoje eu atuo no Cronograma, faço parte do Ministério do Connection, que é um ministério que cuida dos empresários. Tem as reuniões de liderança, tem as reuniões do ministério, enfim, são redes, células. Então, são várias coisas que nós estamos envolvidos, nós Legal. Com a família, as crianças, todo mundo junto. Legal. Suas filhas são lindas. Obrigada, pastora. Sou suspeita. Bom, eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, é uma honra. Meu nome é Tamires, eu tenho 25 anos. Eu sou esposa do Luan, mãe da Alicia, que tem 2 Linda aninhos. Também. Que tá aí correndo para lá e para cá na igreja em todas as programações. Eu faço parte do Ministério de Louvor. Estou aí sempre nas reuniões de liderança, rede, célula. Participo também do Ministério, já participei do Ministério Kids, né, nas classinhas, para ajudar. E é isso aí. Estamos aí envolvidos no que podemos. Então, Denise e Tamires, uma das coisas, por que nós sentimos a direção de trazer este assunto, é pelo fato que muitas mães, nos dias de hoje, têm tido essa dificuldade de conciliar igreja, filhos, casa, entendeu? Essa rotina, filhos pequenos, filhos para a escola, dormir cedo, levantar cedo, alimentação. Então, eu vejo que vocês têm tido essa pegada, essa experiência. Então, é por isso que eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Ó. É um grande desafio. É desafio. Né? Acho Como que vocês fazem? Eu acho que desde que a gente recebe a notícia de que vai ser mãe, a gente cria todo um contexto, né? De que vai ser difícil e que a gente vai ter que deixar de ter a vida que a gente tinha em prol dos filhos. Né? E como eu tenho eu tive duas experiências diferentes. Quando a Júlia nasceu há 7 anos atrás, eu realmente parei a minha vida
em prol dela. Então, eu deixei de trabalhar, eu tive essa experiência, sim. Eu parei de trabalhar e eu fiquei 2 anos em casa só com ela. Tá, agora, Denise, me responda aqui, até para ajudar as mães. Sim. Quais foram os motivos que te levou a parar quando a Júlia nasceu? Parar de trabalhar, parar de se envolver? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, o medo. Medo de prejudicar a criança. Muitas vezes a gente tem medo, assim, de sair de uma rotina. Então, hoje eu acho que a gente vem de uma sociedade mais moderna, vamos dizer assim, que tudo são regras. Então, a gente recebe regras do pediatra, não é, Tamires? Exatamente. A gente vai no pediatra, a gente recebe aquela lista de coisas que não pode, não faça. E a gente acaba criando, como, né, no meu caso, a Júlia é a primeira filha, então você acha que se você não fizer aquilo, você vai errar. Sim. E você vai prejudicar a sua criança. E é justamente, Denise, é o que eu estou vendo, mãe de primeira viagem. Até eu quero que vocês falem sobre isso. Principalmente você, no caso, que você tem a segunda. A segunda. Porque ontem mesmo eu estava ouvindo uma mãe. Ela teve uma bebezinha e ela estava dizendo, gente, eu conduzi a minha filha na direção dos médicos, dos pediatras. Até você falou algo sobre isso. Sim. Então, o medo de expor o filho fez com que ela retrocedesse na primeira gestação, na primeira filha, né? Com medo, porque não podia. Eu acho que essa palavra é expor. A gente tem muito medo de expor a criança, às vezes até, eu não vou na igreja porque o som é muito alto, porque a minha criança não vai conseguir dormir, porque é a hora da comida. Exato. Ou então que vai atrapalhar a rotina de sono, por exemplo. Isso. Nossa, muitos estímulos, né, que falam hoje, ela vai ficar cheia de estímulo de som, luzes, e ela não vai conseguir dormir, ou então vai atrapalhar, chegar em casa ela não vai mais querer dormir. Eu tive muito esse medo assim que a Alícia nasceu. Assim que ela nasceu, eu pensava que, não, na igreja eu vou no culto, por exemplo, quando tiver culto de manhã. Quando ela nasceu, tinha culto de manhã ainda. Eu vou vir no culto de manhã porque aí à noite não atrapalha o sono dela. Ou então, eu vou, se precisar ir embora mais cedo, eu vou. Quantas vezes ela, bebezinha, ela tava chorando e eu falava, não, lá na frente eu não sento. Eu vou sentar lá no fundo porque eu não quero que ela atrapalhe o culto de ninguém. E você fica com essa coisa na sua cabeça de que vai atrapalhar as pessoas ou de que vai atrapalhar a própria rotina da bebê. Sair da né? rotina. Isso, querendo ou não, gente, dá um medo. Mas eu falei, não é assim que eu quero criar ela. Eu quero que ela entenda que aqui é um lugar que a gente fica até o final do culto. Depois, quando criança, seria muito fácil ela falar pra mim, não, a gente sempre foi embora mais cedo, agora eu quero ir embora, por que eu não posso ir embora? Pode falar, Denise. E com o passar do tempo, você vê que mesmo eu tive essa experiência de 2 anos, praticamente assim, só vivendo pra ela. Para aquela rotina sair certinho. 7 anos hoje? A Júlia tem 7 anos e meio. E aí eu percebi que mesmo eu fazendo isso, existe o dia a dia, as coisas, as interferências do dia a dia. Às vezes é um cachorro que late do vizinho, é o carro do gás que passa na rua e acorda a criança. Então você não consegue poupar. E também é prejudicial você criar a criança naquela bolha, né? E eu não entendia isso. Então, para mim, assim, eu queria tanto acertar que eu acabei tirando ela de coisas que depois foi mais prejudicial. Que nem ela não conseguia dormir fora de casa, para ela dormir tinha que estar em silêncio total. Então, assim, a alimentação dela era só naquele lugar lá na minha casa, senão não comia. Então, não só na igreja, mas em outros lugares, se eu tinha que ir no aniversário, se eu tinha que ir na casa de um parente, acabava também prejudicando. Denise, e quando foi você colocou ela na escola? O horário, por exemplo, como você falou que você tinha uma rotina, Sim. Entendeu? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque recentemente uma mãe, ela expôs essa dificuldade. Eu não estou indo aos cultos porque eu senti falta dela, e aí eu descobri que pelo fato ela colocou recentemente o seu bebezinho na escola e ela acorda muito cedo, então o medo de colocar ele para dormir tarde, atrapalhar no sono. E justamente eu entro no assunto que nós acabamos de falar, pediatra
Então, tem que ter o horário certo, entendeu? É óbvio que se a gente conseguir, é ótimo você colocar a criança quanto mais cedo para dormir, principalmente porque pelo fato que você estará acordando ela cedo. Então, como que foi? Como você falou que foi na primeira gestação, foi, né, Sim, difícil isso? A Júlia foi para a escola com 2 anos, né? Foi após esses 2 anos. Só que aí eu percebi que eu precisava romper, né? Claro, eu não estou aqui menosprezando as indicações e os conselhos dos pediatras, né? Pelo óbvio. Amor de Deus. Mas eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar em prol da família, né? Em todos os envolvidos. A gente não pode parar a nossa vida em prol da criança. Ela tem que se adaptar também à família, né? Então, após 2 anos, aí eu voltei a estudar, voltei a trabalhar e a Júlia foi para a escola. Mas foi muito difícil. Foi muito mais difícil, eu acredito, porque mudou drasticamente a rotina. Mas foi um período de adaptação e correu e foi tudo bem. E depois começou a fluir, né? Graças a Deus eu tenho um esposo maravilhoso que sempre me ajudou e me apoiou. Então ele sempre estava ali me ajudando a fazer essa transição. Então a Júlia foi para a escola, eu trabalhava, eu ia à igreja, eu estudava e deu tudo certo, a gente conseguiu. Eu né? acho que isso de sono também, se a gente for pensar em tudo que pode atrapalhar o sono da criança, né? Por exemplo, de domingo para segunda, no caso seria de não acordar o bebê dormir talvez um pouco mais tarde. Mas todo o resto da semana, provavelmente eu poderia acordar ali no horário, dormir num horário mais cedo. Bom, você até pode falar, Tamires, porque ontem mesmo você foi embora super tarde, entendeu? Aqui vai ter um festival e a sua menina está super envolvida, A Alice, né? há 2 anos, ela já faz parte do Ministério da Dança. E fala um pouquinho, Tamires, dessa transição também. Então, assim, quando eu tive esse medo, né, e depois de um tempo decidi participar e trazer ela, mostrar para ela que aqui é um ambiente que a gente quer ensinar para ela, que ela cresça aqui, eu já tentei mudar, assim, alguns hábitos, né? Eu participo do Ministério de Louvor, então a gente tem que chegar bem cedo aqui aos domingos, a gente chega aqui às 3 horas da tarde. 3 horas? Que horas você vai embora? Eu vou embora às 10, né? Eu passo um pouquinho. Mas assim, ela já tá até acostumada. Eu saio mais cedo, ela vem depois com o meu marido, né? Que me ajuda muito, graças a Deus. E assim, ela já fala, mamãe, você vai cantar? Hoje você vai cantar, né? Porque ela sabe que eu tô indo mais cedo, então eu já aviso e ela já sabe. Então, assim, eu decidi colocar ela para participar também. Então, agora ela já sabe, a mamãe canta, o Luan, ele participa do Ministério de Multimídia, então ele chega mais cedo também. Interessante que o Luan também é super envolvido, né? Também. Teve até um domingo que eu notei que estava vocês dois atuando, servindo. É isso aí. Às vezes a gente tá os dois ali, vai um ajudando o outro, porque às vezes ele tá no culto das 7h30, né? Nós temos 2 cultos aqui, então 5, 7h30. Então, aí, às vezes, eu fico num culto, ele fica no outro e a gente vai revezando ela. Às vezes, também, ela vai para o Ministério Kids, né? E isso acaba ajudando aqui também. Mas ela já participa, ela já sabe. Então, assim, a mamãe tá ali, a mamãe canta. O papai participa, ele tá ali tirando foto, ou tá na câmera. Ela fala que é tirar foto, né? Vê ele com a câmera na mão, tá tirando foto. E ela dança. Então, ela fala, Alice vai dançar. Então, a Alice ela tá ali também. Ela já se sente parte. Ela fala, tudo bem, a mamãe canta, o papai tá na câmera, a Alice dança. E acaba sendo, assim, um grande incentivo e orgulho para eles. Nossa, eu vejo o olhar da Júlia quando eu venho servir, né? Eu sirvo aqui no Ministério do Cronograma. E ela fala assim, mamãe, hoje você vai cuidar dos pastores. Eu falo, hoje a mamãe vai. E eu falo, filha, que você quer ser, né? E ela fala assim, mamãe, eu quero ser pastora, porque eu quero que você cuida de mim. Então, acho que ela associa o cuidado, que eu cuido dela como mãe, eu cuido dos pastores, né? E ela fala, mamãe, quero ser pastora. Amém. Glória a Deus, já começa a abençoar, declarando. Amém. E eu acho isso muito interessante em ver os olhinhos dela, né? Já a Antonella, e eu falo que o segundo filho é libertador, viu, Tamires? Chego lá. Já tá pronta. Você chega, você vai ver só. É libertador, eu acho que para os pais, é libertador para o primeiro filho, que assim, acaba deixando de ter toda aquela, né, atenção. aquela atenção ali só em cima dela. Então,
O segundo filho é maravilhoso, eu recomendo. Você coloca o primeiro filho na bolha, o segundo filho vem e estoura a bolha. Porque eu acho que o medo do novo, né? A gente tem muito medo do novo, vem a fase das cólicas, você fala, nossa, será que isso vai passar? Quando passa? Então, o segundo filho, você sabe assim, olha, tá difícil, mas vai passar. Eu sei que vai passar. É legal, né? ver isso, né? É legal ver, igual você tinha falado do incentivo, né? O quanto elas querem copiar, igual a Júlia vê, ela quer ser pastora. A Alicia canta. Ela comprei um microfonezinho lá pra ela, porque ela queria usar o meu, ela tá lá cantando. Por isso que ela é uma eu adoradora. vejo a importância dos pais serem envolvidos. Não desistir. É possível. Nós estamos vendo aqui que é com muitas dificuldades, com todas as suas lutas, mas é possível, porque aquela frase, filho vê, filho copia, é o que está acontecendo, é o que vocês estão dizendo aqui. Sim. Entendeu? Eu tenho até um testemunho, pastora, para contar, assim, que eu acabei levando o ministério que Deus me confiou aqui na igreja para dentro da minha casa. Sério? A gente, depois que a Antonella nasceu, que nem tudo são flores, né? Existem os desafios, que não são poucos, principalmente com 2 crianças, né? E depois que a Antonella nasceu, eu não estava encontrando um caminho para retomar a rotina dentro de casa, né? Então, eu tinha a Antonella ali muito pequenininha, dependente, e eu amamento, né? E a Júlia também ficou meio perdida. Poxa, qual que é o meu papel agora aqui dentro dessa casa, né? Antes era só eu, agora eu sou a irmã mais velha, eu tenho que ajudar, eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Isso ficou um pouco disperso lá dentro de casa. E eu sempre oro e peço a Deus estratégias. Eu falo, Senhor, me dê estratégias, né? Para que eu tenha sabedoria em conduzir, né, as coisas aqui dentro da minha casa, né? A palavra do Senhor nos diz, né, que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu sempre oro por isso. E um dia eu estava em casa e assim, Júlia, você já fez isso? Filha, você já fez a tarefa? Júlia, você tomou o café da manhã? Sabe aquela loucura? E isso vai gerando um caos, a gente vai ficando nervosa, a criança também fica agitada. E eu fui para o meu quarto orar, eu falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda, me dê uma estratégia agora. E me veio na mente, eu falei, já sei, o cronograma. Eu vou fazer um cronograma para dentro de casa. E aí eu peguei ela e eu falei assim, filha, vamos lá pro seu quarto. E aí eu peguei um sulfite normal, canetinhas coloridas, e eu sentei ela junto comigo. Eu falei, agora nós vamos fazer o cronograma, igual da igreja, só que nós vamos fazer para você. Nossa, ela ficou muito feliz. Ela falou, sério, mamãe? Eu falei, Criatividade. E aí a gente foi fazendo, ela foi escolhendo as cores, eu deixei ela participar para ela não entender assim que fosse uma imposição, mas que fosse algo que nós fizéssemos juntas, né? E aí eu fiz lá o cronograma da Júlia, tudo de canetinha colorida, aí eu coloquei os horários, a hora dela acordar, tomar o café da manhã, de fazer a tarefa, colocar o uniforme. E aí eu fiz o da manhã, à tarde ela vai para a escola, e aí eu fiz o da noite. Que legal. E aí coloquei na geladeira, e aí ela comprei um imã, e aí ela vai colocando na frente do que ela tá fazendo. Você pode até dizer para ela que ela é a líder do cronograma. É verdade. Agora ela também tem um ministério. Então, e foi muito legal, porque tem sido, assim, uma grande bênção dentro de casa, porque pararam, assim, as cobranças e os gritos, né, de falar, filha, você já fez, né, então ela já vai lá, eu só falo assim, filha, como que tá o seu cronograma? Às vezes quando ela dispersa, porque é criança, né, e aí ela fala assim, mãe, eu vou lá ver, então ela já vai lá na geladeira e ela vai fazendo. Sabedoria, justamente. Isso já vai criando até uma responsabilidade, né, nela mesmo, de ver o que ela precisa fazer. E aí eu falo pra ela, eu falo assim, filha, assim como quando a mamãe serve na igreja, você também pode servir aqui dentro de casa e criar um ambiente, porque a criança também sente, né, aquela cobrança. Então ela ficou super feliz e lá no final, se ela cumprir tudo certinho, ela pode escolher uma recompensa. E a gente foi fazendo dessa forma, uma forma que Deus nos deu e tem sido uma bênção. Sabedoria e discernimento. Amém. Até, Tamires, uma coisa que você estava compartilhando um pouquinho antes, sobre o período da pandemia. Sim. O desafio que você enfrentou. Fala um pouquinho. Foi um desafio, porque assim, eu tive muito esse medo. Se a gente já pensa em colocar na bolha, os pediatras já dão esses
indicações, assim, pra gente, né? Imagina na pandemia. Então, assim, foi algo que, não, você não pode ter contato com ninguém, né? Não, imagina levar uma bebezinha pequenininha. A Alicia, tinha 26 dias a primeira vez que eu trouxe ela aqui na igreja. Então, assim, pediatra nenhum aprovaria isso, mas ela tinha 26 dias. Foi num culto de mães. Foi num culto de mães onde a gente... Não lembro se a gente ia receber o manto, né? Mas foi um culto de mães. Eu trouxe ela, bebezinha, e aí, assim, comecei a trazer, os cultos eram espaçados, cadeiras distantes, culto de máscara. Então, eu tive muito medo. E eu achava que isso atrapalharia não só o medo, né, da doença, Covid e tudo mais, mas eu vi, né? Eu trouxe ela uma vez, chorou. Então vou sentar um pouco mais pra cá. Aí eu trouxe um outro culto, nossa, chorou, eu tive que ir lá amamentar, não sei quantas vezes, passar pelo meio da igreja. Eu vou lá pro fundo. Então, assim, eu ia cada vez mais pra trás, até eu começar a sentar lá no fundo mesmo, na frente do berçário. Ela chorava, eu já ia pro berçário, eu amamentava ainda, né? E isso foi um desafio. Eu queria desistir mesmo, né? Nem tudo são flores, então realmente eu quis desistir muitas vezes. Muitas vezes o Lua me chamava pra vir pra igreja, eu falava, eu não quero ir. Eu não vou porque eu sei que ela vai chorar, eu vou ter que ir pra lá, ou então vou ter que ficar lá dentro do berçário, nem assisto o culto mesmo, pra que eu vou? E muitas vezes... Até, Tamires, eu acho isso aí muito importante você falar, porque quantas mães novas, mães recentes, estão passando por este momento? Sim. Entendeu? Porque realmente não é fácil. A criança chora, bebê chora. Então, assim, quantas vezes eu pensei, eu vou na igreja pra quê? Vou na igreja pra quê se eu não vou assistir o culto? Eu voltei a servir, a Antonella tinha 2 meses. Eu servi a minha gestação inteira, né, pastora? Gente, quanto brigar com essa aqui. Não tá na hora de parar, não. Aquela barrigão, sabe? E ela pequenininha. Falei, gente, eu ficava preocupada de ver a Denise correndo. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Dá as correrias, né? E aquele barrigão. E eu servi, assim, até onde eu pude. Assim como eu trabalhei fora também, até quando eu pude. Então, eu sempre pensei dessa forma. Se eu ainda estou conseguindo exercer o meu trabalho, a minha profissão, eu também posso servir. Sim. Então, eu servi até o finalzinho e foi uma bênção, porque isso me trouxe muita força, muitas profecias para o meu parto, enfim, me fortaleceu muito. E eu voltei a servir quando a Antonella tinha 2 meses. Nossa, eu imagino o desafio. Foi muito desafiador mesmo. Amamentando. E aquele dia eu pensei em desistir. Eu pensei até em desistir do ministério, não só em esperar. E foi um dia que eu chorei muito, pastora. Sério? Sério. Foi um dia que eu saí daqui e eu chorei muito. Porque eu me senti assim incapaz, porque eu acabei não conseguindo ali atrás cumprir com tudo que eu precisava, porque eu tive que parar várias vezes para amamentar. A Antonella era muito pequenininha. Mas servir é um desejo que queima no meu coração. Então, e eu sou uma pessoa assim que sou perfeccionista, sabe? Eu gosto de me doar por inteiro. Então eu me senti assim, nossa, eu não consegui nem cuidar muito bem da minha filha e nem exercer muito bem ali o meu papel, né? Teve algumas vezes que eu precisei deixar ali os bastidores ali do culto. E aí eu fui para os pés do Senhor e Deus tem me dado uma estratégia também de orar a palavra, sabe? De declarar assim a palavra e não só os meus sentimentos. Porque muitas vezes, eu já, de amigas também, eu já ouvi falar assim, mas eu oro, e acaba sendo assim, não que seja errado, né, a gente falar para o Senhor os nossos sentimentos, mas acaba ficando muito uma lamentação. E aí eu fui para os pés do Senhor, declarei a palavra e pedi para o Senhor me fortalecer, e isso fez com que eu não desistisse. Né? Mas aquele sentimento de falha, acho que de culpa, isso vem acho que a maternidade carrega muito porque isso, né? Porque eu me sentia culpada muitas vezes, até por, assim, ela chorar, como se fosse errado ela tá chorando ali no culto, atrapalhando. A gente quer poupar, né, para que a criança não chore. Realmente, nesse culto que eu servi... Até uma das coisas que você falou, que é o que eu falo, né? A sabedoria, o discernimento de espírito, todas as mães deveriam orar buscando em Deus, entendeu? Porque por falta de sabedoria você se torna muitas vezes, você fracassa,
Entendeu? Você fracassa, você é mais propensa a ter medos, dúvidas, Sim. entendeu? E acaba desistindo. Então, uma mãe sábia, ela vai conduzir a sua casa. Então, é isso que você falou, você buscou a sabedoria. E a sabedoria levou você até hoje ter essa estratégia do cronograma dentro da sua casa, que eu achei fantástico. Entendeu? Você levar para dentro da sua casa a adoração, o louvor, ensinando a tua filha. Sim. Você está entendendo? Nas semanas que eu tô ensaiando o setlist do louvor, né? Ela aprende todas as músicas. Chega no final de semana, ela já sabe cantar. E às vezes ela começa a cantar no carro, música que eu nem sei que ela sabia a letra, e ela sabe. É daquele jeitinho dela, né? Uma criança de 2 anos, mas ela tá ali, ela tá cantando. Então, assim, o quanto eles realmente estão vendo, observando as nossas atitudes. Porque o que eu pensei lá atrás? Ela vai me ver reclamando de ir no culto? Ela vai me ver sentando lá no fundo e sem participar? Ou ela vai entender que a nossa família serve, que a gente está ali, que a gente senta lá na frente, que a gente levanta as mãos e adora? Uma coisa que parece simples, justamente. Mas ela sabe que ali o momento de adoração é um momento que a gente está concentrado, que a gente levanta a mão, que a gente canta, que a gente ora. Ela se ajoelha. É incrível, assim, que ela faz realmente aquilo que ela vê. Não só na gente, mas ela também vê nas pessoas ao redor. Opa, peraí, esse ambiente, aquela pessoa faz aquilo ali, ela se joga no chão, ela ajoelha, ela levanta as mãos. É incrível, ela copia tudo que ela vê. Eu quero ela nesse ambiente. Eu né? vejo muita gente também que às vezes pensa assim, algumas mães falam assim, eu vou esperar o meu filho crescer para eu poder ir na igreja. Uhum. Porque aí ele já não vai dar muito trabalho, Tá ou ele já vai entender Sim, mais. E eu fui criada assim, pastora. Uhum. Eu fui criada num ambiente muito conservador. E a minha avó, ela falava para minha mãe assim, deixa a Denise em casa, para ela não atrapalhar o culto. Como se fosse um atrapalho. Como se fosse um empecilho. E isso vai totalmente contra a palavra do Senhor. Porque Jesus falou, deixe vir a minhas crianças, não as impeçam. Ensine a criança no caminho em que deve andar, enquanto é cedo. Sim. Qual que é o maior ensinamento? É pelo exemplo. A gente ensina os filhos pelo exemplo. Entendeu? É o que vocês duas estão falando aqui. As suas filhas, sua filha, estão vendo o exemplo em vocês, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. Entendeu? Então, isso aí eu passei na minha época. Quando fala na minha época, até porque que eu trouxe vocês numa geração atual. Porque hoje, se eu for falar muitas vezes as coisas que aconteceu na minha época, mas as épocas mudaram. E realmente, mas o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. É verdade. E é como você falou, a palavra diz o seguinte, ensina a criança enquanto é cedo, não impeçais as crianças virem a mim. Então, quanto mais cedo as crianças verem o envolvimento dos pais, mais cedo elas estarão despertadas também para servir, para atuar. E eu acho que é até pior, né? Isso de falar assim, vou ficar em casa. Porque como que você vai falar para a criança lá na frente depois que ela precisa ir para a igreja se ela não teve isso? Se você não levou, se ela não estava ali participando, fala, eu nunca tive que ir até agora, por que agora eu tenho que ir? Por que do nada virou uma obrigação? Então, eu acho que assim... Até recentemente também, uma mãe, aqui no hall da igreja, conversando, falando da dificuldade. As crianças nasceram aqui na igreja, né? E as crianças hoje estão com 9, 10 anos. Não querem vir. Mas o que aconteceu? Colocou as crianças dentro de uma bolha. Não pode, está muito cedo, dá trabalho, vou esperar crescer um pouquinho. O que aconteceu? Cresceu realmente. Só que hoje a mãe está aí desesperada porque as crianças não querem. Querem ir nas programações da escola, entendeu? Querem ir nas festinhas aí do mundo. Sim. Entendeu? Então, quanto mais cedo você realmente envolver, trazer junto, né? E eu acho que é interessante também a gente perder esse medo de atrapalhar, né? Porque é o que a gente já falou aqui. A sua criança, ela continua sendo criança. Ela vai correr. Vai correr. Ela vai pular, ela vai querer brincar. Ela não vai ficar sentada quietinha. Com 2 anos de idade, por exemplo, a minha filha, eu não consigo deixar ela quietinha, sentadinha na cadeira, agora assistir a palavra ali. Não tem como, né? Então, não tem como, acho que você ficar corrigindo Você está até ali, falando isso aí, teve um dia que você estava no louvor, seu esposo estava cuidando. E ela queria estar ali na frente, acho que ela quer ver. Né, admirando a mãe cantar, né? Eu até falei para o Lã, falei, deixa ela, não deixa ela subir, é óbvio, né? Mas deixa ela ali,
porque a mãe está sendo um super exemplo para ela naquele momento. O sentimento de orgulho, né? De ver, é a minha mamãe, né? É muito lindo isso. A Antonella já está engatinhando, né? E no culto passado também. Eu vi. Ela saiu engatinhando e ela parou ali na frente do altar e do jeitinho dela, 9 meses, né? E ela levantava a mãozinha e ela batia a palma. Sim. E assim, eu fiquei muito emocionada. Porque eu sei que das crianças vem o perfeito louvor. Justamente. E eu sabia que do jeitinho dela, ela estava adorando ao Senhor. Né? A Antonella, desde que eu soube, antes até de eu saber da minha gestação, nós já a esperávamos. Então, eu até quero ressaltar aqui sobre a sala de oração, que é um lugar assim maravilhoso. E faço um convite para quem ainda não está lá, entrar. Eu tenho vários testemunhos sobre essa sala e eu fiquei maravilhada quando eu cheguei aqui na igreja e soube desse ministério, esse ministério da pastora, Mães de Joelho, Filhos de Pé. Eu até liguei para minha mãe quando eu soube, eu falei, mãe, eu tenho... Por favor, eu já tenho mais de 30. Eu já tenho mais de 30, mas por favor, se ajoelha. E ela falou, filha, sempre orei por você, amém, obrigada, mãe. E eu comecei a frequentar essas salas, mesmo antes de eu estar grávida da Antonella, e passei toda a minha gestação lá. E profetizando sobre a vida dela, sobre quem ela seria, e da Júlia também, né? Da Júlia eu não tinha o ministério, mas já incluí ela lá, e até eu tenho um testemunho muito lindo para contar. Posso contar, pastora? Claro! Sobre a Júlia. Nós estávamos numa semana que a direção era que o Senhor usasse os nossos filhos como instrumento, né? E eu comecei a orar sobre a vida da Júlia. Eu ainda não tinha a Antonella. E na sexta-feira eu recebi um áudio da professora. A gente fez essa oração a semana inteira. Na sexta-feira à tarde eu recebi um áudio da professora. A mãe já gela, né? O áudio da professora. E o medo, é uma bronca. Ela falou assim, Denise, eu não podia deixar de vir aqui te contar. Ela falou assim, olha, hoje é sexta-feira. Ela falou assim, e nós como mulheres, até sobre isso que nós estamos falando aqui, a gente tem uma demanda muito grande, né, pastora? É a casa, é os filhos, é o almoço que tem que estar pronto na hora certa, é a roupa que tem que estar lavada, né? É o trabalho fora. E ela falou assim, eu estava muito cansada nesse dia. Porém, ela falou assim, eu me esforço muito para não transparecer, porque eu cuido de 25 crianças de 6 anos. E eu estava, aparentemente, por fora, eu estava ali firme e forte. Ela falou, e a Júlia me chamou. Levantou a mãozinha, eu fui até ela, abaixei, porque ela fala baixinho, e eu abaixei e ela falou assim, Pro, que o Senhor esteja sempre com você, e que Ele te guarde e te acompanhe. Gente, nossa, que lindo! Imagina o coração dessa professora. Ela falou assim, eu tive que me segurar, porque eu não podia chorar na frente das crianças. Ela falou assim, mas foi muito diferente, Denise. Podia ser, sim, uma frase aleatória ou uma frase muito bonita. Ela falou assim, mas não foi só da boca dela. Ela falou assim, eu realmente senti a presença de Deus. Ela falou assim, não foi... Ela falou, Deus usou a boca da sua filha para falar comigo. Ela falou assim, entrou dentro de mim um sentimento muito maravilhoso. Ela falou assim, e mudou completamente. Tudo aquilo que eu estava sentindo foi transformado através da frase da Júlia. Ou seja, ela realmente foi um instrumento. Foi um instrumento de Deus para falar com a professora. Sim. E assim, eu fiquei muito feliz e já caímos em lágrimas lá em casa, eu e o Lucas, né? De poder ver o que o Senhor pode fazer. Resposta às suas orações. Através das nossas orações, das nossas profecias, coisas que nós nem imaginamos. E eu acho algo muito interessante que a pastora sempre fala, que a gente não tem que esperar os nossos filhos estarem grandes ou dando trabalho, ou não querendo ir para a igreja, para a gente buscar o Senhor. Que nunca vai ser cedo demais e nem tarde demais para orar e profetizar na vida dos filhos. É isso mesmo. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. O resultado é poderoso, como esse na vida da Júlia. A sala é uma bênção, né? É uma bênção. Você, inclusive, ativa, né, na sala. Quantas vezes ali, seu bebezinho, amamentando ali nas madrugadas, falou, tô aqui mesmo acordada, vamos lá, né? E tava ali na sala.
profetizando já sobre a vida dela. E é um desafio, né? Porque é de madrugada. Grande, de madrugada. A gente com criança pequena. Foi. Além de toda essa rotina, vocês estão ali nas madrugadas orando e profetizando. Sim. Fala, Tamires, um pouquinho desse tempo, você aí na sala orando. Não é fácil, né? A gente fala que a gente está trabalhando, tem que acordar cedo, do mesmo jeito. E a sala agora são apenas 4 dias, né? De terça então, a sexta-feira. Isso. Dá para você entrar ali. Um dia, pelo menos, na semana dá para entrar. E, assim, é uma bênção. É uma bênção. Acordar de... Quantas vezes eu não tive testemunhos, assim, de não querer acordar. Eu falava assim, não, essa madrugada eu não vou acordar, não. Colocar ali, desligar o despertador. Mas 1h58. Quantas vezes eu não acordei? Despertei, fui olhar o celular. Você tá brincando, Jesus? Falei que eu não ia acordar, você veio aqui... 1h58. Aí 2 horas você tá lá na Mas sala. até conversando com a mãe, porque você fala assim, gente, eu vou ter todo esse trabalho. Ela é uma bebezinha, pra quê, né? Ela já é uma bênção linda, né? Maravilhosa. Mas justamente você está começando cedo a construir um futuro profético, um futuro abençoado na vida da sua filha. Mas quantas palavras, pastora, eu também não estive ali na sala de oração quebrando? Porque, por exemplo, a gente ouve muito hoje nesse mundo de internet, pediatras e tanta gente falando tanta coisa. Por exemplo, eu ouvia muito que quando chegar na fase dos 2 anos, é o terrible 2, que eles falam, né? Então, são os terríveis 2 anos. Aí é birra, antes, muito antes, ela não tinha acho que nem completado 1 aninho. Eu profetizava na sala, minha filha não vai ter terrible 2, não vai ser terríveis 2 anos, vão ser maravilhosos 2 anos. Eu não profetizo na vida da minha filha que os 2 anos dela vão ser terríveis, mas eu profetizo que ela vai continuar sendo uma criança saudável, cheia de energia, mas vão ser maravilhosos 2 anos. Ela não é terrível. Eu fui quebrando essas palavras, sabe? E tira, por exemplo, salto de desenvolvimento. É difícil? É difícil, mas eu falava, não tem salto de desenvolvimento que vai atrapalhar, que vai colocar minha filha como, não um empecilho, mas algo que está ali atrapalhando a minha vida. Ai, não, ela está passando por isso porque é um salto de desenvolvimento. Eu não aceitava essas palavras. Eu ia colocando que ela é uma bênção, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está passando por um período difícil ali, se adaptando, mas ela é uma bênção. Então eu quebrei essas palavras. Os 2 anos... Não, são fáceis? Não são. Nem tudo são flores? Não são. São crianças, são né? Crianças, são cheias de energia, tá ali, né? Questionando, tá aprendendo a questionar, a perguntar porquê das coisas. Mas assim, eu profetizei muito antes dos 2 anos dela chegar. Vão ser maravilhosos. Eu não aceito que eles vão ser terríveis. Sobre isso, Tamires, eu ouvi muito na minha gestação da Antonella, porque a Júlia é uma bênção. Ela é muito boazinha. E desde que eu fiquei grávida, todo mundo falava assim... Você vai ver só, o segundo, a primeira é boazinha, você vai ver a segunda como vai vir, ela vai vir terrível. E lá na sala, eu quebrava todas essas palavras de maldição. E eu falava, eu profetizo que a minha filha será uma bênção. Falei, porque eu até já cheguei a ver, Denise, você profetizando, minha filha será uma profeta. Exato. E isso que ela fez com a professora é um resultado da sua declaração profética. E eu já vi você, minha filha, uma adoradora. Ela é uma verdadeira adoradora. Entendeu? Eu profetizo isso sempre, que ela é uma adoradora. E até, né, uma amiga nossa aqui da igreja falou assim, profetiza que ela vai tocar instrumentos. Eu lembro que a pastora profetizou na vida do Jun que ele ia cantar. Depois que ele ia tocar, eu profetizo na vida dela. Ela vai tocar, ela vai cantar, ela não vai ter medo. E eu falo assim, hoje, muitas vezes, quando ela quer chegar perto do altar, né? Eu falo pro Lua, a gente não deixa subir ele no culto, mas a gente deixa chegar perto. Eu falo, porque ela é do altar. Ela é do altar, então ela quer estar ali perto. Por exemplo, nos cultos de adolescentes, que eu venho ministrar também, adolescentes jovens. Ela tá lá na frente pulando com todos os adolescentes. Ela vai lá pular, ela vai lá cantar. E ela fica, ela canta, levanta a mão, pula. Falo, ela é do altar, então eu profetizo isso lá. Eu vejo nela e eu profetizo lá na sala. E depois eu vejo os resultados de que realmente... ela já é uma verdadeira adoradora. Amém. Amém. Gente, nós temos muito assunto, mas o nosso horário já está se findando. E uma coisa assim que eu gostaria que vocês falassem, né, alguns conselhos para esse tempo de vocês conciliarem, né, filhos pequenos, escola, casa, trabalho, e esse envolvimento total que vocês têm hoje na igreja, na obra, na área em que vocês atuam. Porque eu não vejo o envolvimento somente na área em que vocês atuam. Mas vocês estão, como eu falei, ontem eles estavam aqui. Trouxe a filha para o ensaio. Então, esse envolvimento. Então, quais são os conselhos que vocês dariam para essas mães que estão enfrentando
esses desafios? Quem quer falar primeiro? Eu acho que, assim, um conselho que eu tenho para dar para mães mais jovens e que estão começando agora, que tem bebês pequenos, assim como a gente, né? De não ter medo mesmo, sabe? Não achar que seu filho está atrapalhando e esquecer isso de rotina, sabe? Não esquecer, você pode ter a sua rotina durante o dia, mas lá na frente o seu filho não vai lembrar que um dia ele dormiu mais tarde, acordou um pouco mais cansado quando ele era pequeno. Ele vai lembrar dos momentos que ele teve aqui na igreja, sabe? Ele vai lembrar, aquilo vai ficar marcado, que ele cresceu em um ambiente de adoração, sabe? De realmente servir pessoas. Eu acho que isso vai ficar marcado. Não, poxa vida, minha mãe me levou para a igreja e eu fui dormir mais tarde, fiquei cansado. Nenhuma criança vai lembrar disso. Você acha que o Sei e o John lembram dos momentos em que eles dormiram encapotadinhos em algum lugar? Assim? Chegaram a dormir até dentro da bateria, naquele bumbo então, lá. Já dormiram lá. A gente vai lembrar, mas eles não vão lembrar dessas dificuldades. Eles vão lembrar naquilo que eles foram criados, o ambiente que eles cresceram. E eu acho que isso vai fazer total diferença lá na frente. Eu acho que um dia que ele perder a rotina, não vai fazer diferença lá na frente, mas o fato de você ter ensinado os caminhos do Senhor e onde Ele sabe, isso vai fazer diferença. Porque lá na frente, se você criar ele de uma forma que, não, a igreja não é tão importante quando não é a nossa prioridade, lá na frente ele também não vai querer priorizar isso ainda. Não foi prioridade lá atrás, por que vai ser para mim agora? Né? Então, eu acho que a gente deve plantar isso, porque lá na frente a gente vai colher isso. É difícil, né, Dê? A gente colhe, por exemplo, hoje, poucas horas de sono, dificuldade com a casa, de repente. Eu acho que assim, a gente deve cuidar da nossa casa, mas isso lá na frente também não vai fazer diferença. A louça que você deixou um dia mais sem lavar, e você decidiu, não, agora eu vou pra igreja, quando eu chegar mais tarde eu lavo a louça ou amanhã eu lavo, não tem problema. Não vai fazer diferença, mas o tempo que você passou aqui vai. Amém. Dê, quais são os conselhos? Ai, pastor, eu acho que o mais importante de tudo eu sei que é difícil, mas é não se cobrar tanto, não se culpar tanto. É exatamente sobre isso que a Tamires falou. Um sono quebrado, uma alimentação que não foi na hora certa, não vai fazer tanta diferença. E acho que ir para os pés do Senhor, né? A palavra do Senhor fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E acho que a mãe é muito sobrecarregada, né? Então, e Deus fala que eu vos aliviarei. Então, acho que é isso que eu tenho feito, é um conselho que eu deixo. É não deixar de fazer as coisas nem para casa, nem para a família. Hoje eu levo as minhas crianças para o trabalho e eu trago as minhas crianças para a igreja, para as reuniões. Eu trago a comida, eu trago as trocas de roupa, né? Eu com o meu marido, a gente vai se revezando. E a gente consegue conciliar. Todos os dias a gente consegue equilibrar tudo? Não. Mas dia a dia Deus vai nos dando sabedoria, entendimento para a gente ir conduzindo. E lá no final eu sei que vai ser recompensador. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E nós vamos colher os frutos de todas essas dificuldades. Enfim, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém. Realmente, é possível. Então, mamãe, você que pensou em desistir, você que estava... Eu creio que esse podcast realmente ajudou muitas mães. Amém. Né? Que é possível, sim. Você não precisa desistir. Luta um pouquinho mais. Esforça um pouquinho mais. Avance um pouquinho mais. E eu tenho certeza que você está construindo algo lindo na vida dos seus filhos. Os filhos estão de olho. Então, que você realmente grave. Eu gosto muito. As pessoas falam, nossa, é muito repetitiva. Filho vê, filho copia. Porque eu vivo isso. Então, os meus filhos são resultados daquilo que eles viram, né? Do nosso envolvimento, do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso amor. Como elas falaram, nem sempre é mil maravilhas, né? Nem sempre são, né, é fácil, né? Não é fácil, mas é possível. Então, persevere, a sua perseverança, você vai colher os frutos. Inclusive, nós estamos falando neste mês na Sala das Mães sobre florescer, é o tempo de florescer. E o florescer é o resultado
né, de tudo aquilo que você declarou, do que você profetizou, orou na vida dos seus filhos. Então, os meus filhos, eles estão vivendo hoje, né? Vivendo hoje aquilo que eu plantei lá atrás. O que eles viram, eles estão reproduzindo, né? E eles copiam. Nós vemos aqui as crianças pequenas reproduzindo, e hoje eles estão no ministério deles. E eu tenho certeza que eles vão reproduzir na vida dos seus filhos, dos meus netos que estão a caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pego as meninas delas, eu fico ali babando, apaixonada, principalmente a sua bebezinha. Mas Denise e Tamires, muito obrigada. E parabéns aí pelo esforço, pela dedicação de vocês. Vocês são exemplo. Continue assim, porque eu tenho a certeza, assim como eu vi, estou vendo hoje o resultado de anos lá atrás. Esforçando, dedicando, não sem lutas, mas com a convicção que o Senhor começou a boa obra na vida dos meus filhos. E hoje Ele está dando continuidade aí, Amém. Concluindo aquilo que Ele começou lá atrás. Amém. Então, muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe vocês tremendamente e a vida das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Até lá, até o próximo. Deus abençoe.